Essa continua sendo uma aula de apoio, né, ao nosso trabalho, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre questões da temática do valor, né, e eu vou desenvolver alguns comentários sobre a obra do Stephen Connor, né, que é então um importante teórico que discute a temática do valor. Bom, primeiramente a gente precisa levar em conta que o valor ele pode ser percebido de uma forma como algo global, universal, pensado de uma forma universalizada, então uma teoria do valor universal, que seria o melhor, né? Então, o valor como uma transcendência, então como uma medida de transcendência universalizável. O valor pode ser percebido como algo que é produzido contingencialmente, historicamente, relativo a valores de uma época, de uma cultura, de um processo social, então com uma historicidade que valoriza bastante o pluralismo. Então aqui eu tenho um valor absoluto, aqui eu tenho um valor relativo. E eu poderia perceber também o valor como uma dimensão política do valor, né? Que seria, na verdade, uma tensão entre os dois universos, essencialismo e historicismo, universalismo e particularismo, contingente e intrínseco, transitivo e intransitivo, de uso e de troca, né? Que seria a politização e que tensiona a relação entre o universal e o local, né? O transcendental e o histórico e relativo. Como podemos então exemplificar, pensar essa temática tão complexa, né, da axiologia, da produção de valor no campo artístico, no campo da arte, no campo da dança, né? O que seria um valor absoluto quando pensado na dimensão artística, na dimensão da dança? O que seria um valor relativo? O que seria o valor político, esse meio termo, esse meio do caminho entre o relativo e o absoluto? O que é o universal na dança? O que é relativo e contextual, que depende do contexto, e o que é estratégico, o que é político na dança. Então, podemos pensar então ainda que, além disso, devemos pensar temas como se dá o processo de identificação ao valor. Então, além da divisão entre universal, relativo e político, nós podemos pensar o valor categorizado de três outras maneiras, como ideal do melhor, ideal do prazer e ideal de continuidade. O que seriam justamente essas três medidas? Né? Uma é justamente o horizonte da idealidade absoluta. O que é o melhor? Né? Então, o que é a melhor obra? Qual é o critério que hierarquiza, né, a produção? Então, é um critério hierárquico que define o que é melhor e o que é pior, ou o que é o the best, né, e aquilo que não conta, enfim. Né? A outra seria aquela que idealiza e se identifica a uma zona que a gente chamaria de princípio de prazer, que é o princípio da sensorialidade, né, do nosso objeto de valor. O que ele representaria, né, em acúmulo, em ganhos, né, em benefícios de prazer? É uma dimensão mais econômica, no sentido de uma economia pulsional, né? O ideal de prazer. Então, algo que é valorável, algo que resulta em benefício, né? Não é porque é melhor, mas é porque é mais benéfico, é porque me dá mais satisfação, né? Então, uma coisa valorável, uma coisa melhor que as outras, é uma coisa que permite alcançar maior satisfação, ou é algo que garante uma continuidade. Então, uma coisa valorável é algo que garante uma estabilidade, uma permanência, uma preservação, uma continuidade. Quando a gente fala de tradições, por exemplo, a gente está falando muito do princípio de preservação, né? O princípio de continuidade. Então, uma tradição ela faz vigorar uma ideia de valor vinculada à continuidade. Bom, além disso, nós poderíamos dizer que existe todo um debate a partir, né, da década de 60 e dos anos 70, mais especialmente, né, do século 20, quando se começa a fazer uma discussão crítica em relação à construção do imperativo de valor, né? E o valor então passa a ser alvo da reflexão teórica do campo da desconstrução, das teorias desconstrucionistas, né, do desconstrutivismo filosófico. Né?
Há um processo de compreender como se dá a atribuição de valor. Né? Então, na verdade, até que ponto aquelas noções anteriores que a gente vinha então elencando como 3 formas de classificar o jogo do valor se sustentam, né? Ou se elas, na verdade, dependem de um processo, então, quer dizer, a coisa que o que gera mais gozo é justamente aquilo que se auto-atribui o valor de gozo, né? Ou o valor de ser melhor. O que é melhor do que o que? Relativo a que? Comparativo a que? Né? Então, na verdade, Derrida e a filosofia da desconstrução enunciam a problemática do valor como a instalação, né, o momento então necessário de instalar-se uma diferença que pluraliza o jogo do valor. Né? Então, é aquela versão que a gente chama de crítica desconstrutiva, né, no qual um valor é superado sem abandoná-lo. Né? Então, a proposta é o que seria a chamada repetição diferida, trabalhar o valor. Então, em Derrida não se abandona uma tradição, mas se faz o exercício de uma crítica desconstrutiva dessa tradição. Se pluraliza e se faz enunciar outros nomes, né? Se dá outras nomeações à experiência do valor. Então, um trabalho sobre o valor. Né? É o que chamaríamos de identidade diferida. Né? Nesse sentido, então, o valor passa a ser um processo muito mais de uma transação. Então, há uma negociação. E a gente passa a observar pela via da desconstrução que não há valor que não seja envolto, né, num amplo processo de negociação que depende primeiro de avaliação, depois de atribuição de um certo valor, depois de estimação desse valor em relação a outros valores, né? Então estima-se, né, se aquilo realmente é valorável, né? Depois se cria mecanismos de comparação, né? Depois se pode perceber os mecanismos de modificação do valor, a eleição das preferências, né? Que vão criar os sistemas de crença em torno de um valor determinado de algo. Aí há a validação disso, a afirmação, finalmente, e a negação dos valores que não estão contidos naquele valor. Né? Então, o jogo da valoração. Então, a forma transacional, ela implica no processo que, ao eleger um traço como um traço valorativo, ele sofre, né, vamos dizer assim, de uma escala, né, uma gradação, até chegar ao momento em que ele se instala como uma preferência. Então é quando ele é efetivamente eleito. Né? Se avalia, se atribui valor a algo, se estima, se compara, se faz as modificações necessárias, depois se cristaliza. Né? No processo que é da eleição, que lá no final então entra um elemento subjetivo, um elemento de gosto, né? Uma validação e uma afirmação que garante então que o contravalor desaparece desse valor. Né? O que o Derrida está dizendo na ideia da différence, na identidade diferida do valor, é que para cada valor existente é preciso a negação do contravalor deste valor. Então, estamos mais ou menos neste ponto aqui do jogo de valores, a identidade diferida do valor. Bom, nessa perspectiva, então, estamos diante de uma ideia de uma economia do valor, né? Que seria também uma outra possibilidade de abordagem dessa temática. Né? Então, quando falamos da ideia de abordar o nosso projeto na perspectiva do valor, nós poderíamos pensar, né, em modelos mais tradicionais, né, modelos mais hierárquicos, sistematizados. Poderíamos pensar que estamos promovendo um valor, um jogo contravalorativo. Né? Então, o nosso projeto ele é um projeto que debate, por exemplo, todos os projetos que discutem questões de ordem do gênero, da construção sexual, da normatização, né? Dos debates étnico e raciais, eles se inserem nesse vasto campo da desconstrução, né? Porque eles são posicionados historicamente, né, no viés ocidentalista como um contravalor de um valor, né? E ao se anunciarem como valores,
né? Eles precisam também descobrir qual seria a sua oposição, a sua polaridade, o seu contravalor, né? Bom, mas poderíamos também pensar o valor a partir de uma abordagem econômica, né? Mais uma vez voltando à discussão da economia, né? Os teóricos do marxismo já deram bastante atenção a teorias econômicas do valor, né? Transformando toda essa reflexão que vinha das condições do uso, então o valor dependia do uso, da apropriação, a uma dimensão de troca, que é a ideia de transformar substancialmente o valor de uso em uma condicionante de troca, ou seja, ser substituído por algo trocável, por uma moeda de troca, por um valor que é abstrato, que é o valor da troca, né? E que permitiria, então, por exemplo, a proliferação de todos os valores, na medida em que tudo poderia ser trocado por algum valor universal, que seria a moeda, especialmente, né? E a moeda, a monetização da economia do valor, criaria para todos nós novas formas de troca, né? É por isso que ela cria o que alguns teóricos depois da economia simbólica, como Baudrillard e outros, vão chamar de espiral do valor, né? Essa espiral do valor, porque essa forma dinheiro que assume o valor, ela permite acelerar o processo de valoração, ela agiliza, né, já que tudo é monetizado ou tudo se transforma mais imediatamente em campo de troca, né? E com isso vão surgindo novas formas de medição do valor no mundo contemporâneo e aí também instruções, formas de documentação, criação de instituições, empreendimentos, né, que vão tornando também a valoração uma profissionalização. O que eu quero dizer com isso, né, antes de passar para esse próximo slide, né? Que a economia do valor também gera um campo de operações, né, que gera atuações e performances de atores sociais no campo valorativo. Então, no caso da dança, no caso das artes, a crítica de arte, a curadoria, as eleições legais, os projetos, né, as nomenclaturas de grupo, né, todos esses elementos vão configurando e desenhando o campo do valor no campo da dança, né? Bom, também podíamos pensar, né, quando enuncia a problemática, que o valor é também de ordem política e ética, né? Numa articulação, ele vai trazer um pouco a ideia habermasiana do discurso, da ética habermasiana, né? E como a ética estaria aqui, né, posicionada como um lugar, vamos dizer assim, fulcral, né, na definição do que é o valor, né? Então, a ética serviria como ponto, como contraponto, talvez, né, de crítica ao estético, de crítica ao político, de crítica, né? Mas aí uma crítica comunicativa que não termina só na ideia da desconstrução, porque a desconstrução também é uma ética, né? Mas termina também aqui uma possibilidade. Quando a gente pensa na relação entre ética e política, no sentido habermasiano, é no sentido de uma afirmação dialógica, comunicativa, colaborativa, que chega a um novo patamar de consenso, né? E essa dimensão ética, que tanto nos interessa atingindo o estético, ela passa a refletir, de um ponto de vista que pode ser tanto comunicativo quanto desconstrutivo, sobre o que está sendo reificado, o que está sendo idealizado, o que está sendo promovido quando se faz uma eleição de um determinado traço de valor e o seu contravalor fica oculto, fica recalcado em silêncio. O valor estético, né? Então, o ético do estético e agora o estético do político, do ético do estético, né? Então, o estético da política e o estético do ético, né? Que é o processo, não diria exatamente inverso, mas vamos dizer assim, que promove o paradoxo, né, da ética, né, no sentido de que observa-se a dimensão estética da ética. Então, no slide anterior eu falava, existe uma dimensão ética do estético, que problematiza o quê? Voltemos lá. Não voltou. Bom, mas nós vimos, né? Problematizava a ética da estética. Então,
descobria ou desvelava ou tentava desconstruir a estratégia de eleição de um valor, né, e o contravalor que estava nele oculto. Aqui, a via nietzschiana promove então uma estetização da ética, que é a transvalorização dos valores da ética falsa e repressiva, fixada. Então, é uma crítica nietzschiana, ideológica, à dimensão estética, né? E, ao mesmo tempo, à dimensão ética, também como uma determinada ética produz uma moral, né, social que acaba contaminando, inclusive, os bens, né? E elegendo também uma figura de valor moralmente consentida. Muito interessante aqui, nesse campo, que o Connor então vai nos chamar a atenção a um aspecto, que nós não devemos considerar que essa dinâmica é uma dinâmica em estado de término, ou que ela que ela vai ao final produzir um consenso, uma reconciliação entre os três campos. Política e ética e estética são campos que se contaminam e, segundo ele, promovem uma transação interminável, né, com uns com os outros e contra os outros, né? Então são multiplicação de variáveis, de jogos de combinatórias que muitas vezes colocam em confronto a estética com a ética, a estética com a política, a politização do estético, né? A estetização da política. Então aí nós vamos ver o trabalho de outros filósofos, né, como Badiou e outros, que vão abrindo esse campo, né, que está na esteira do pensamento nietzschiano, do valor. Bom, não podemos esquecer que a arte, né, ou aquilo que nós compreendemos ocidentalmente como arte, é eminentemente afetada pelo campo do valor. Né? A arte é um jogo de produção de valor. Né? Por quê? Porque ela é um objeto valorativo, ela está num processo cultural, portanto, um processo identitário que também é valorativo. A arte está numa cadeia de tradições, seja de tradições culturais, identitárias, ou de tradições técnicas, né? E ela tem um conjunto de pressupostos, né? Então, quando ela se enuncia, ela traz um background de pressupostos. Esses pressupostos podem vir do campo técnico, por exemplo, né? Então uma cultura balética que depende de toda uma dimensão técnica, e isso é tão forte, né? Uma história da técnica, né? Coreográfica, enfim e tal, dentro desse campo balético, ou uma história de uma tradição cultural que enuncia, por exemplo, uma dança de orixá. Né? Então tem um campo de tradição que está ali promovendo e produzindo campo para a existência daquela obra como um jogo de valor. Né? Mas também ela é afetada por uma produção de valor como valor que se posiciona no mundo do mercado, né? De uma economia mercadológica, né? De um sistema de venda, né? De distribuição. O que interessa às pessoas? O que as pessoas querem consumir? Né? O que querem ver para consumir? O que consomem para poder ver? Né? A produção de valor política a partir do sistema artístico, do sistema cultural e das instituições políticas, das instituições normatizadoras, né, que vão criar esse conjunto de normas, de regras, de nomenclaturas para o funcionamento artístico. Né. A arte é afetada por uma produção de valor de ordem moral, né, como teria dito Nietzsche, né, no sentido, né, que ao final das contas há uma moral que afeta a condução do fazer artístico, né, que atravessa ele, contamina, né, a reflexão estética, né, ou uma dimensão ética que afeta esse estético, né, então, né, no sentido de promover uma preocupação, uma reflexão crítica sobre a dimensão ética e antiética da nossa produção artística. Né. E ainda poderíamos seguir mais, né, vendo mais aspectos como a própria economia libidinal, no sentido inicialmente freudiano e depois deleuziano, né, e Guattari, que também exploram, né, essa perspectiva do valor. Né. Mais importante nisso tudo é que devemos compreender que nessa dimensão histórica do mundo moderno, da modernidade, do modernismo, né, o valor ele passa a integrar a ambientação artística, ele passa a integrar o discurso da arte e ele passa a estar agregado à obra. Né? Então é impossível tirar o valor da obra. Se eu tiro o valor da obra, eu tiro a dimensão artística
da própria obra. Então, é por isso que quando a gente lê, por exemplo, um pouco da história do sistema estético na perspectiva do Giorgio Agamben, a gente ali vai encontrar, né, essa matriz que está enunciada lá na reflexão kantiana, né, no qual ele vai mostrando também historicamente a especialização dos saberes teóricos, né, como vão surgindo, né, saberes que vão esclarecendo, estabelecendo declarações, né, pontuações, né, vão tornando significativo e diagnosticando a produção do valor, né. Inicialmente, esse traçado ele vai se dar muito mais na crítica estética, que depois vai se transformar em crítica de arte, né? E hoje nós podemos observar que como esse universo da crítica, né, ele descende cada vez mais, né, se separa de uma economia de mercado, do funcionamento, né, que vai sendo, vamos dizer, assolado por outros regimes e outros registros. Então, o papel da crítica ele não é mais o papel mais estratégico. Então, a crítica de um salão, a crítica de um espetáculo de dança, né, a crítica de um espetáculo de teatro, ela tem uma posição secundária no jogo da produção do valor quando a gente fala de uma obra que está no mercado. Então, o que acontece é que vai assumindo estrategicamente, fora desse jogo, a crítica vai se transformando num discurso mais teórico, né, que fala de um ponto de vista teórico, crítico e enuncia e posiciona a obra numa certa cadeia de enunciações históricas, né? E assim a própria disciplina de estética vai transformando ela própria numa forma de conjunto de conhecimentos acumulados, de competências, né, de funcionamentos, que são elas próprias um valor. Então, o domínio da estética também é uma forma de domínio de valor. Então, quando a gente vê um espetáculo e identifica que um artista possui o domínio de uma estética, então, por exemplo, né, a gente passa a discutir também, né, porque ali existe um capital valorativo, né. Uma das questões mais interessantes que nós temos nesse campo, especialmente nessa da particularidade da estética, é que nesse confronto entre estética, ética e posição social, né, do objeto artístico dentro de um processo de cultura e de tradições e, portanto, de identidades, por exemplo, é o que a gente fala quando se coloca a posição do termo da apropriação. Então, se até os anos 90 a noção de apropriação era quase como o jogo do ready-made, né? Então ele vinha de toda uma tradição moderna, do modernismo crítico, né, que contamina a formação, né, da primeira geração da arte contemporânea, e era visto com uma certa alegria, era esfuziantemente, né, crítico, analítico. Talvez a partir dos anos 2000 essa perspectiva da apropriação seja considerada uma negociação, uma falsa negociação no campo do jogo do valor, uma atribuição de valor, porque a pergunta muda, né? E se passa a se fazer a pergunta da destreza, da capacidade, né, e do direito, né, da apropriação. Bom, todas essas questões acabam por afetar o próprio conceito de arte, né? Então, o que eu quero explicitar, deixar aqui bem pontuado para todo o grupo, para quem está acompanhando essa conversa e esse raciocínio, é que essas questões, né, que aparentemente urgem, né, e emergem de um campo político, de um campo econômico, acabam sendo estratégicas e algumas vezes em alguns posicionamentos decisórios na definição do que a gente chama contemporaneidade, né? Algumas coisas então que eu gostaria de deixar como momentos reflexivos, né? Como nós temos percebido a nossa relação com o público,
né, nos tempos recentes, como ela se modificou, então, dentro das nossas trajetórias, como é que o público, né, como é que o público tem se posicionado. Então, eu acho que uma das questões atuais é o público, né? A questão da lógica mercadológica, né? A importância dessa lógica nessa cena contemporânea, né? Como a valoração afeta também a precificação das obras, né? E o estabelecimento de uma precificação de mercado, né? A ideia da arte como negócio, né? E a indústria da moda como um modelo para a produção artística. Bom, aqui alguns exemplos, eu peguei aqui um das artes visuais, um da música e da dança, né? Jeff Koons e Michael Jackson. Jeff Koons e aqui Michael Jackson, né? Então, que nos colocam um sem número de questões, aqui eu elegi algumas que eu acho que podem ser bastante significativas, né, que é a exploração dos universos eróticos, né, o capital erótico, né, que Jeff Koons já promovia, a relação entre a pornografia e o luxo, né, o novo senso do que é a celebridade, o que é uma figura pública, né, a partir do Michael Jackson, né, o senso da fama, né, uma certa religiosidade, uma atualização da dimensão, vamos dizer, dos grandes ícones, né? Então, quando a gente falava dos ícones da igreja, né? Então, alguns autores têm falado muito sobre figuras, né, da cultura de massa como figuras icônicas. Então, são alguns aspectos que eu queria chamar a atenção aqui para vocês. E, finalmente, então, né, voltamos exatamente a esses aspectos que eu consideraria, em síntese, muito importantes da gente levar sempre em conta, né? Como precificamos, como disponibilizamos, né? Como nos relacionamos com o espectador, né? Como os elementos de uma cultura visual afetam a produção do nosso trabalho, né? E como vão se criando serviços, né, de atração que vão criando grandes conjuntos, grandes blocos de obras, né, que não precisam ser somente as coleções tradicionais, mas grandes blocos de obra unificadas.